Boa noite. É com grande prazer que eu entro na sua casa para juntos falarmos além do mais. Falarmos da vida e da história de grandes empreendedores e de grandes personalidades. Poder levar para vocês as suas intimidades, as suas lições, as suas dificuldades e também as suas superações. E assim, mostrar como estas pessoas vêm nos ajudando a construir o nosso país. E hoje não é diferente. Receberemos uma empreendedora que tem como objetivo ajudar as pessoas, levando um serviço acessível a uma sociedade carente. Falaremos sobre o seu trabalho, sobre a sua persistência, sobre a sua paixão e, por fim, esta missão que vem permitindo o seu sucesso. Assim sendo, me permitam apresentar a nossa entrevistada de hoje, Carla Sarni. E é na companhia da empreendedora Carla Sarni que começamos agora o programa Além do Mais. Carla, bem-vinda ao Além do Mais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero hoje poder aí contribuir, com as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Carla, antes de falar da sua história, eu queria que você contasse para o telespectador um pouquinho do que é a Sorridentes. Hoje, a Sorridentes é a maior rede de clínicas odontológicas do país. Nós temos 198 unidades em 24 estados. Fazemos todos os tipos de tratamento odontológico e 1.900.000 clientes. E um faturamento da ordem de 180 milhões de reais? Exatamente. Em que ano você fundou a Sorridentes, Carla? Em 1995. Qual foi seu grande desafio, o seu maior desafio? Meu maior desafio foi sair da faculdade. Acho que começou aí, até devido às condições financeiras da minha família. Então, depois, o segundo maior desafio foi realizar o sonho, que foi fundar a Sorridentes, uma vez que eu não podia contar com recursos de terceiros. Vamos voltar um pouquinho na sua história. Você nasceu na cidade de Pitangueiras, em São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes. Isso mesmo, Sérgio. Eu nasci em Pitangueiras, eu estudava para ser professora quando eu tinha 15 anos e eu fazia magistério no período da manhã e colegial à noite. Eu tinha um primo, eu tenho um primo que também é dentista, mas na época ele estava tentando ingressar no curso de odontologia e ele me convidou para prestar o vestibular em Alfenas, Minas Gerais. Só para entender um contexto, você é de uma família de origem simples. Sim. Você não tinha recursos, por exemplo, para poder estudar? Não, inclusive eu fazia o magistério porque era o único curso de graça que tinha na minha cidade. Então eu fazia o magistério e acreditava que eu ia formar e ser professora. E aí veio esse convite para ir prestar o vestibular. O que me incentivou foi ele dizer para mim que seria bacana, que o vestibular ia ter bastante gente, ia ter muitas festas. E aí eu fui. E, por incrível que pareça, eu passei no vestibular com 16 anos de idade e ingressei na faculdade junto com ele. De fato, a gente está iniciando aqui uma história de empreendedorismo. Você que chegou agora, não perca essa história porque vale a pena, não só pelo desenvolvimento do próprio negócio, mas pela missão, a missão de ajudar pessoas menos assistidas em condições mais simples. Quer dizer que o seu negócio não era odontologia e ela se deu por uma consequência do destino ou por um primo, ou melhor dizendo, por um convite do seu primo. Exatamente. E aí eu fui estudar em Alfenas, mas com uma condição, que eu conseguisse me manter lá. Meu pai era motorista de ônibus em Ribeirão Preto, minha mãe cabeleireira, ela tinha aberto uma pequena loja e eu não poderia contar com recursos da minha família. Então eu teria que dar um jeito de conseguir me sustentar lá. E aí eu comecei a vender as coisas, Eu vendia roupa, sapato, bombom de leite ninho, água na porta da faculdade, porque eu queria de verdade concluir o curso. E eu fazia isso no período da noite, porque durante o dia eu ficava na faculdade o dia todo. E é verdade que você vendia também para os seus professores? Vendia. Meus professores foram muito bacanas, Eles viam que eu era uma pessoa extremamente responsável, não faltava aula, tirava boas notas, Eles não só compravam de mim, como eles faziam questão de, quando eles queriam alguma roupa, de me fazer um pedido.
Então eles me faziam um pedido para que eu trouxesse na próxima vez que eu fosse a Pitangueiras. Carla, com toda a sinceridade, em algum momento houve algum escambo entre os produtos que você vendia e os seus professores para que a sua nota fosse melhor? De jeito nenhum. Não, até porque, como vender, né, dentro do campus da faculdade era algo proibido, eu agendava com as pessoas durante o dia para mim visitar a casa das pessoas à noite. E olha, Sérgio, uma coisa incrível, né? Eu fiz muitos amigos com isso, porque eu ia nas repúblicas com a minha mochila, né, apresentar as minhas roupas, e aí eu ia aumentando meu leque de amizades, e eu falo que sempre jantava na casa de alguém, então eu comia sempre alguma coisa diferente, e aí eu ia cativando as pessoas, um indicando para o outro e aumentando a minha clientela a ponto de não só pagar todas as minhas contas, como também mandar um pouco de dinheiro para minha mãe, todos os meses. E ali já nascia uma comerciante de sucesso, comerciante essa que após se formar se tornaria uma grande dentista, e foi de fato o que se deu. Você se formou em Alfenas e veio morar em São Paulo? Exatamente, eu não voltei para a casa dos meus pais, mudei para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor, e aí eu arrumei 2 empregos que eu não me adaptei, né, pois eu queria fazer uma odontologia muito melhor do que aquela oferecida no momento. E aí no meu 3º emprego, o dono do consultório não era dentista, ele me deixou fazer a administração do consultório. E aí eu comecei, Sérgio, a fazer a odontologia que eu havia sonhado, que era um atendimento humanizado, com material de altíssima qualidade e podendo dar a oportunidade a milhares de pessoas de fazerem um tratamento sério por um preço justo. Oportunidade essa, que também como negócio era bom, Sim. Dada a classe C, a grande escala que você teria como clientes, como prospects, para poder dar esse serviço, que permitiu inclusive o sucesso da Sorridentes, hoje com mais de 180 clínicas espalhadas em São Paulo, é isso? Exatamente, a gente tem, estamos espalhados aí pelo Brasil todo e já estamos em 24 estados. Me parece que após você assumir essa clínica e começar a trabalhar com essa visão, com esse lado social, humano, após 6 meses já haviam filas na clínica? Olha, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo até de 6 meses, 8 meses, a ponto de eu conseguir comprar o consultório que eu trabalhava, né? E aí eu comecei a reinvestir tudo que eu ganhava. Como qualquer jovem, Sérgio, meu sonho era ter um carro, mas eu não comprava um carro. Tudo que eu ganhava, eu comprava novas cadeiras, trocava o piso, né? Estava sempre investindo no consultório e convidando colegas especialistas para virem fazer parte da equipe. E aí passaram 3 anos, eu não tinha mais para onde crescer, porque era em cima de uma padaria, eu já ocupava todas as salas, e aí foi que eu construí a primeira sede da Sorridentes. Uma clínica de 3 andares, inteirinha em porcelanato, laser, anestesia computadorizada. Eu dei para a classe C o que a A tinha, por um preço justo e com tratamento totalmente humanizado. Tem uma história bacana que acho que vale a pena a gente levar para o telespectador, além do mais, que é o fato de você sonhar com um carro, ter conseguido uma carta no consórcio e no momento de adquirir o seu carro, esse seu sonho, você optou por pegar o dinheiro e investir nessa clínica e desenvolver o seu negócio, uma decisão, uma atitude que certamente permitiu o seu sucesso. Eu vou pedir um minutinho, porque tem uma pergunta de um telespectador, mentira, de uma telespectadora, da Kátia, que soube que você estaria conosco e tem uma dúvida com relação ao setor de odontologia. Oi, doutora Carla, meu nome é Kátia. Eu queria saber quais são os principais problemas bucais de hoje. Tem solução prática e há custo acessível para quem tem baixa renda? Kátia, os principais problemas ainda são a falta de dente das pessoas, né? Antigamente as pessoas arrancavam muitos dentes. Hoje não, hoje se trata, não se arranca. Mas as pessoas que perderam esses dentes, é importante que elas coloquem o dente novamente. Afinal, a saúde começa pela boca, né? Melhora a mastigação, as pessoas sorriem mais. Não é só a questão estética, também é funcional, é saúde. E antigamente, para substituir esses dentes, como no caso de um implante, pouquíssimas pessoas poderiam fazer, porque era muito caro, só era para ricos. E hoje não, hoje qualquer pessoa pode fazer um implante
e reestruturar a sua boca e colocar o seu dente que está faltando. Existe um dado importante que, de alguma forma, ilustra como encontra-se hoje o país no que tange à odontologia. O país detém aproximadamente 220 mil dentistas, o que faz com que concentremos no nosso país 20% dos dentistas do mundo todo, uma média acima do que a OMC, por exemplo, indica, sugere. Agora, minha pergunta é crítica e importante. Como encontra-se a qualificação dos dentistas do país hoje? Olha, o número de faculdades cresceu bastante nos últimos anos, né? Os dentistas brasileiros são muito bons, porque muitos deles, após terminar o curso de odontologia, eles ingressam nos cursos de especialização. O que precisa melhorar muito, Sérgio, é a questão cultural, né? Apesar de ter muitos dentistas, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem desdentados, pessoas sem dentes na boca. Tem um índice grande de cáries, então o que está faltando realmente é um casamento entre o dentista e a população para que possa ficar bom para os dois lados. Fala uma coisa, existe algum dado, alguma estatística que aponta que uma boca com problemas, sem dentes ou o que for, interfere diretamente na autoestima da pessoa? Isso, por exemplo, inibe o seu desenvolvimento profissional? Sim, não só inibe o desenvolvimento profissional, como também é responsável por algumas doenças graves, como, por exemplo, endocardites. Muitos pacientes que desenvolvem endocardites, uma doença no coração, a bactéria vem da boca, vem de infecções geradas por dentes. Então, e pessoas às vezes deixam subir de cargo ou perdem grandes oportunidades por não estarem com a boca adequadamente ou com um sorriso saudável. Esse é um tema bastante importante, como você disse, que está no dia a dia dos brasileiros, principalmente os brasileiros de classe C, D e E, que têm um menor poder aquisitivo e, por isso, um difícil acesso aos dentistas, à odontologia. Tema importante e um tema que continuaremos na companhia de Carla Sarne após um breve intervalo. Já parou para pensar no que significa CVC? Então repara. Viu só? CVC é a abreviação de Com Você. Isso não é só uma coincidência, é o jeito da CVC trabalhar. Com você sempre, aqui no Brasil e lá fora. Nos hotéis e passeios, no embarque e desembarque, durante toda a viagem, para garantir que tudo corra bem. Porque quem viaja com todo esse apoio, viaja muito melhor. CVC, sempre com você. A Dilma nunca tinha governado antes e deu no que deu. O Brasil parou de crescer e a inflação está de volta. A Marina também nunca governou e muda de posições ao sabor das circunstâncias. Eu apresento a você um projeto debatido em todo o Brasil com as melhores cabeças para transformá-lo em realidade. Até porque a mudança não se dará no dia da eleição. A mudança ocorrerá nos 4 anos do próximo mandato. E nós somos a mudança segura que o Brasil merece viver. Aécio Presidente. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Tá na hora de mudar. Tá preparado? A hora é essa. No dia 14 de setembro, você pode garantir o seu imóvel com até 40% de desconto. Isso mesmo, até 40%. Reserve esse dia. São Paulo vai parar. Essa é a chance para você negociar seu imóvel residencial ou comercial nos melhores bairros de São Paulo, direto com a construtora. Antecipe-se, ligue já para nossos consultores. A oportunidade é única. E a hora é essa. Eu tenho 7 segundos para falar e você 7 segundos para decidir e renovar a política no Brasil. Vote certo, astronauta Marcos Pontes, 4077. Sou família Canção Nova há 20 anos e, obedecendo ao Papa Francisco, assumo essa missão. Eu acredito na força do bem. E você, acredita?
Estamos de volta para juntos falarmos além do mais. E na nossa companhia, a empreendedora e sócia da rede de clínicas Sorridentes, Carla Sami. Carla, é verdade que o Brasil detém o maior número de dentistas do mundo e que mesmo assim, 90% da população brasileira detém algum problema de gengiva? Verdade, Sérgio. O Brasil tem um número muito grande de dentistas e mesmo assim a população tem problema, porque existe um problema cultural e de hábito. A maioria da população só vai ao dentista quando tem algum problema, sendo que o correto seria ir para fazer prevenção e não ter problemas. E ao que se atribui esta falta de cultura, este conhecimento de forma geral? Olha, eu acho que realmente está na base, na questão da educação, no embutir a cultura dentro de casa, a cultura da escovação, a cultura do cuidado com os dentes. Mas uma coisa é fato, isso melhorou muito ao longo dos últimos anos. Para você ter uma ideia, Sérgio, um paciente chegava na nossa clínica, ele só queria fazer o dente que estava doendo. Agora, este número cresceu e várias pessoas tratam a boca inteira. Eu estava me encaixando nesse primeiro cenário aí e hoje muito mais consciente, talvez um pouco mais maduro, tenho partido para a prevenção. Isso vem se dando na saúde também, de forma geral, né, Carla? Vem se dando na saúde. Essa conscientização da população está fazendo com que as pessoas cuidem mais da saúde, procurem mais qualidade de vida. E uma coisa bem bacana, hoje os pais não querem que os filhos tenham os mesmos problemas. E falando nisso, o Fernando, um telespectador nosso, que sabia da sua companhia aqui no Além do Mais, mandou uma pergunta para você. Oi, doutora Carla, meu nome é Fernando. Como educar uma criança em um processo preventivo para que ela se torne um adulto responsável pela sua saúde bucal? O que falta para melhorar a odontologia hoje no Brasil? Bom, essa questão do Fernando, sem dúvida nenhuma, atende ao meu caso, eu como pai de crianças pequenas e grande parte da população. Olha, Sérgio, eu tenho 2 filhos, Fernando, eu tenho 2 filhos em casa e não é fácil, É treino e hábito. Se a criança for criada com o hábito de estar com a boca sempre limpa, onde ela sente isso com a língua e ela tem o hábito de fazer 3, 4 escovações por dia, ela vai crescer um adulto com essa rotina e com esse hábito. É como, por exemplo, tomar banho. Se a criança toma banho, cria o hábito de tomar banho todos os dias, ela vai cumprir. Mas é difícil? Muito. E aí tem uma questão do treino que é o seguinte, a criança, ela escova um lado da boca, não escova o outro. Escova a frente dos dentes, não escova atrás. Então eu vou dar um exemplo do que eu faço lá em casa, Sérgio. Eu fico na porta do banheiro e meu filho escovando o dente. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e de 12 anos. Aí ele vai escovando e eu vou observando e eu vejo que faz aquela escovação bem superficial. Aí eu começo, faltou o lado de dentro dos dentes. Está faltando a parte de baixo, próximo da língua. Então, essa cobrança e esse treino tem que acontecer diariamente. Carla, eu fico feliz porque, de fato, te ouvindo, eu percebo que isso não se dá só na minha casa, mas na casa da grande população. E falando em população, tem um dado do IBGE bastante curioso que fala que mais de 50% das crianças do Brasil, de 0 a 9 anos, nunca visitaram um dentista. Realmente, um sério problema da sociedade. Exatamente, aquilo que eu comentei que é a questão cultural, é o hábito familiar e que vem melhorando muito, mas tem uma dica bacana também, Sérgio, que é assim, os pais das crianças até os 6 anos de idade precisam escovar os dentes das crianças, pelo menos 3 vezes por semana, para ajudar e complementar, porque a criança, quando ela é muito pequenininha, devido à coordenação motora, ela não faz uma higienização completa. Então, isso também ajuda bastante a termos aí uma população com uma boca mais saudável. Falando mais a respeito desse tema e levando conhecimento aos telespectadores do canal, é verdade que apenas 18% da população brasileira detém um plano odontológico? Verdade, Sérgio. Existe ainda um déficit grande entre a área médica e a área odontológica, Enquanto em torno de 38% da população tem assistência médica,
em torno de somente de 18% tem assistência odontológica. Nós estamos buscando essa aproximação porque a gente entende que é tão importante quanto, né, ele ter uma saúde bucal em perfeito estado. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade é uma curiosidade. Não que eu sofra desse problema, mas eu gostaria que você me esclarecesse. Existem pessoas que têm bafo, mau hálito. Isso, na verdade, é uma doença? O mau hálito ele pode vir por dois motivos, né? Vou dar um exemplo. O tártaro, que são aquelas pedrinhas que ficam grudadas próximo da gengiva, né? Então, o mau hálito pode vir pelo acúmulo de tártaro, né? E o paciente ficar com aquela sensação ruim na boca, com aquele gosto ruim e transmitindo mau hálito, ou também pode ser consequência de refluxo, que vem do estômago. Então, precisa ser estudado se é por má higienização, né, por uma questão da boca não estar em um bom estado, ou se é um problema estomacal, porque alguns pacientes têm a boca limpinha, mas tem problema de estômago. Realmente um problema sério e que as pessoas precisam buscar o conhecimento e o entendimento. Afinal de contas, um problema como esse, de mau hálito, por exemplo, pode atrapalhar e muito o desenvolvimento social e também profissional do indivíduo. Carla, vamos falar um pouquinho mais sobre lições, sobre aprendizados, o que uma pessoa precisa ter para conseguir empreender e também conseguir alcançar o sucesso. Paixão pelo que faz, humildade, foco e determinação. Não desistir fácil. Com essas características, a chance de sucesso é grande, Carla? Muito. Eu acredito que quando você sonha algo e sonha de verdade, é só você ir buscar. E a pessoa que está nos assistindo, o telespectador que assiste o Além do Mais e que não está convicto do que ele faz é de fato o que ele tem paixão, o que ele deve fazer? Trocar. Como eu comentei com você, Sérgio, eu tive 2 empregos, eu não me adaptei, eu não me acomodei e eu fui buscar aquilo que eu queria, que era o mais próximo da minha realidade e do meu sonho. Carla, vou te pedir um minutinho. Eu queria dar um recado ao telespectador do programa, um recado bastante importante que vai ajudá-lo. Você tem notado os feirões de imóveis que as construtoras têm realizado nos últimos tempos? Pois é, alguns podem pensar que o mercado imobiliário está parado e, por isso, as empresas estão queimando estoques. Na realidade, o que está acontecendo é que estas são excelentes oportunidades para você que pensa em investir no imóvel e nunca deu o seu primeiro passo. No dia 14 de setembro, a construtora Esser vai realizar uma mega operação de vendas chamada A Hora é Essa. Ela oferecerá descontos muito especiais e uma condição imperdível. Você terá um inquilino garantido. Durante 1 ano, você que comprar um imóvel comercial terá o aluguel garantido pela Esser. Assim, você poderá ter tempo para receber o seu imóvel e alugá-lo com calma, pois a Esser será sua inquilina por 1 ano. Esta oportunidade é melhor do que outras formas de investimentos, pois você conta com a garantia de uma empresa de excelente reputação e clientes muito satisfeitos. Mas essa oportunidade é apenas para você que for lá no dia 14 de setembro e assinar o seu contrato. Lá você terá um tratamento super especial e, por isso, aproveite, porque a hora é essa. Mais informações? 2933-0100. Lembre-se, a hora é essa. Carla, vamos falar um pouquinho mais sobre lições, sobre aprendizados. Por exemplo, na sua opinião, como a pessoa deve trabalhar para conseguir conciliar a demanda da vida profissional com a vida pessoal? Olha, Sérgio, não é fácil, né? Empresa, filhos, casa, né? Eu vou dizer como eu faço. Eu procuro manter o equilíbrio das coisas e, principalmente, tudo voltado para a qualidade. Por exemplo, eu não tenho quantidade de horas com os meus filhos, até porque eu viajo muito pelo fato de nós termos unidades espalhadas pelo Brasil todo. Mas no momento que eu estou com eles, eu estou de verdade.
né? Então eu tenho muito mais qualidade do que quantidade, porque às vezes você fica ao lado, por exemplo, do filho o dia todo, mas não está realmente com ele. Então é assim que eu procuro manter esse equilíbrio na minha vida profissional e pessoal. E mantido o equilíbrio, como você consegue trabalhar no dia a dia para alcançar as suas metas? E mais, quais são as suas metas? Então vamos começar por qual são as minhas metas, né? Acho que o meu grande sonho hoje é conseguir, a nível nacional, o que eu já consegui no estado de São Paulo. Ser referência como atendimento odontológico de qualidade. No estado de São Paulo hoje, a Sorridentes tem 70% do mercado como marca. Eu gosto como você fala com convicção. Exatamente. Com confiança. De fato, 70% de participação de mercado. Exatamente. E aí, né, o meu foco, né, a minha meta é conseguir conquistar isso que eu consegui na região sudeste, em todos os estados do país. Você viu que uma pessoa precisa ter convicção, precisa acreditar, ter paixão? Você percebeu a Carla falando agora, como ela fala com convicção, de fato? Uma característica importante para o empreendedor de sucesso. E completando então a pergunta, como é que você vem fazendo para conseguir alcançar essa meta? Olha, continuo trabalhando muito, né, à frente do negócio. Hoje, o meu negócio, pelo tamanho que ele está, ele necessita de mais planejamento. Então, fazer um planejamento, né, a longo prazo, para que eu possa alcançar os meus objetivos e se manter no foco. E uma coisa, Sérgio, que eu tenho desde o dia em que eu formei, e isso vem de dentro de mim. Eu acredito que morar bem, comer bem e ter saúde é um direito de todos. E é isso que me move todos os dias. Aproveitando esse teu gancho, você acha que o fato da Sorridentes prestar um serviço social, além de ser uma empresa comercial, vem ajudando no sucesso do negócio? Ou seja, esse serviço do bem que você presta, atendendo essa população menos assistida, promove uma energia que ajuda o desenvolvimento do negócio? Olha, Sérgio, a Sorridentes é sim reconhecida como um negócio social. Nós temos na nossa essência que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, então é uma empresa comercial. E esse diferencial que nós temos de poder proporcionar à população 4 pilares que são conveniência, dele ter todos os tipos de tratamento odontológico no único endereço, ele ter conforto, onde ele encontra equipamentos de última geração, uma sala de espera bacana, uma sala de espera só para criança, ele poder ter um atendimento com materiais de última geração e de qualidade por um preço justo, não só traz benefícios para Sorridentes, como para toda a população, podendo aí promover saúde a muitas pessoas que não teriam condições. Agora, Carla, o que eu mais gostei desse nosso bate-papo, dessa entrevista, onde eu pude aprender tanto, foi o dia da faxina. O dia da faxina é o que acontece na casa dela e que vai passar, a partir deste domingo, acontecer na minha. Como é que é? Todos os domingos, o que você faz na sua casa? Olha, na minha casa, de domingo é sagrado, depois da janta é o dia da faxina. Então a meninada já sabe e não adianta nem reclamar. Eu corto as unhas, limpo a orelha e faxina nos dentes. Escovo tanto que eles ficam até brilhando de tanta escovação. E é com essa dica que a gente encerra agora o programa Além do Mais. Carla, foi um prazer enorme recebê-la. Você é muito querida, muito simpática. Obrigada. E tem realmente um trabalho social importante. Parabéns por isso. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você, Carla Sami. E obrigado a você, audiência do Além do Mais. Espero que vocês tenham gostado do programa e desejo a vocês uma ótima semana. Conheça os bastidores do trabalho de um dublador no Vem Comigo. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Mesa Redonda.